Hoje o tema da nossa live vai ser a dinâmica mental da paz, da felicidade, da alegria e da gratidão, né? Como que elas surgem na nossa vida, né? Como que essas emoções, como esses estados de ser, eles são construídos dentro de nós. Muitas vezes a gente se pega em momentos de paz e a gente não sabe nem como é que a gente chegou naquele estado, a gente não tem consciência do que a gente fez para chegar naquele estado. E aí a gente perde da mesma maneira que a gente entrou, né? A gente entra sem saber, sai sem saber, só que a gente não sabe voltar. Então o tema da aula de hoje vai ser exatamente para a gente aprender sobre esses estados mentais, sobre esses estados emocionais, para quando a gente perder esses estados ou acontecer alguma coisa que faça a gente perder esses estados, né, a gente possa retornar para eles, porque a gente já vai saber o caminho de volta, né? O tema da aula de hoje vai ser sobre paz, felicidade, e aí eu vou falar um pouquinho também sobre raiva, sobre ódio, né? Sobre tristeza e depois alegria e gratidão. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar com paz, né? O que é paz, pessoal? Como começa a paz em nossa vida? Sabe que é paz? Quando eu me casar eu vou estar em paz, quando eu arranjar um namorado eu vou estar em paz, quando eu me formar na faculdade eu vou estar em paz, aí eu vou ser alegre, eu vou ser feliz. Será mesmo? Porque muitas pessoas podem ter diplomas e elas não têm paz. Muitas pessoas têm, né, diversos diplomas, filhos, maridos, já casou 3 vezes e essa pessoa não tem paz, não tem alegria, né? Não está feliz. Então, como que a paz começa? Por que eu vou começar com a paz? Eu vou começar com a paz porque a paz ela é a base de tudo. A paz é a base de tudo. A paz é a base, a paz é aquele pano de fundo para onde todas as outras emoções acontecem. A gente pode estar feliz em paz, a gente pode estar triste em paz, a gente pode estar sentindo dor em paz. A gente não pode estar sofrendo em paz, porque o oposto da paz é o sofrimento. Então dá para estar, a gente pode muitas vezes estar triste, mas a gente está em paz. A gente pode estar experimentando diversas sensações e a gente está em paz. A gente só não vai estar em paz se a gente estiver sofrendo, porque é o oposto da paz. Se você está sofrendo é porque você não está em paz, se você está em paz você não está sofrendo. Mas mesmo assim com a paz você pode experimentar diversos tipos de emoções e sensações também, tá? Então a paz para mim é a base da onde tudo que é de bom nasce. Amor. Para mim paz é amor, amor é paz. Eu não faço muita distinção assim, sabe? Mas para mim a paz é aquele solo fértil onde a gente planta tudo aquilo que é de bom para a nossa vida. Então qual é a dinâmica mental da paz? O que acontece em nossa mente para a gente estar em paz? O que a gente precisa fazer? Então, basicamente, pessoal, paz é total aceitação do momento presente. Paz é total aceitação da realidade. Não importa a realidade, não importa o que está acontecendo no momento presente. Se a gente está em total aceitação, a gente está em paz. Por exemplo, vamos supor, a gente acorda e a gente vai na padaria comprar pão. Aí chega na padaria, não tem pão. E aí você, não acredito que não tem pão. Porque eu queria pão. Porque, como assim uma padaria não tem pão? E aí você perde a sua paz. Você entra num momento de negação da realidade. Você entra num momento de rejeição da realidade. Você que foi à padaria para você comprar pão, mas não tinha pão. E você nega isso, você resiste a isso. E é nessa negação e nessa resistência da realidade você perde a paz. Você perde a paz. Ou seja, a paz, ela está sempre conosco. Porque, como eu já expliquei aqui diversas vezes, a paz é o nosso estado natural. Então, a gente perde a paz quando a gente nega ou a gente resiste à realidade. Isso significa, pessoal, que nada externo a nós tem a capacidade de nos dar paz
Assim como nada externo a nós tem a capacidade de nos tirar a paz. A paz é consequência do nosso estado de não resistência e não negação do momento presente. Nada vai nos dar paz. A questão é, por que a gente costuma sentir paz quando as coisas estão dando certo na nossa vida? Porque a gente não costuma negar e nem rejeitar coisas boas. A não ser que a pessoa tenha um complexo de culpa muito grande, ou um masoquismo e tudo mais, ou outras dinâmicas doentias, a gente não costuma rejeitar coisas boas. Quando acontecem coisas boas na nossa vida, a gente aceita a realidade, né? A gente aceita a realidade. Ah, você ganhou um presente. Se você gosta de receber presente, se for um presente legal, você não vai resistir a isso. Vai ser legal, inclusive, você vai aceitar. Por isso que a gente costuma sentir paz quando as coisas estão dando certo na nossa vida, ou seja, quando coisas boas estão acontecendo. E a gente costuma perder a paz quando a realidade ela contrasta com os nossos desejos, com as nossas expectativas. Então o seu desejo era sair de casa e comprar um pão, só que chegou na padaria e o pão tinha acabado. Isso contrasta com o teu desejo, contrasta com a tua expectativa, e aí você perde a paz, porque você entra no processo de negação. Eu não aceito que isso esteja acontecendo. E é nessa perda dessa paz é que a gente vai declinando o nosso intelecto e a gente vai declinando a nossa vitalidade, porque a gente gasta uma energia enorme para a gente resistir àquilo que não tem o que fazer. Né? A gente começa a arranjar cada vez mais problemas, porque é isso que acontece quando a gente começa a negar a realidade. A gente começa a criar diversos problemas, a gente cria uma cascata de problemas na nossa vida. Por exemplo, a pessoa chega na padaria, não tem pão, aí ela vai brigar com o dono da padaria, e aí ela arranja problema com o dono da padaria, que o dono por conta do problema com o dono da padaria, ela não pode mais comprar pão ali naquela padaria, aí ela tem que andar 2 km para comprar pão, e aí ela perde tempo, e aí, quando ela perde tempo, ela chega atrasada no trabalho. Por conta de chegar atrasada no trabalho, ela é descontada no salário, por conta de ser descontada no salário, ela tem que vender o carro. Diversos, sucessivos, uma cascata de problema vai acontecendo pelo simples fato, às vezes, de uma negação simples da realidade. A pessoa chegou na padaria e não tinha pão. Ela rejeita, ela nega, ela resiste, ela vai brigar com o dono da padaria. E depois de um tempo, o que vai acontecer é que ela vai perder o emprego. Mas, nossa, Henrique, como que uma coisa vai chegando a outra, né? Vai se criando uma cascata de problemas quando a gente age sem paz. Quando a gente age negando a realidade, a gente vai entrando num furacão de problemas, a gente vai criando cascatas de problemas, pelo simples fato de negar a realidade, de não aceitar a realidade tal como ela está se apresentando. Henrique, mas então isso quer dizer que eu tenho que aceitar tudo o que acontece na minha vida? Sim, mas, entretanto, contudo, todavia, aceitar é diferente de tolerar. A gente aceita porque a aceitação nos traz paz. A aceitação é a dinâmica mental, a não resistência, a não negação nos convoca a paz, faz a gente estar em paz. Então, quando a gente está em paz, é quando a gente tem clareza mental. A gente teve uma clareza mental e aí a gente consegue agir da melhor maneira. A gente só consegue agir para literalmente resolver qualquer situação se a gente está em paz. Se a gente está diante de uma situação e a gente está negando a realidade, ou seja, não está em paz, isso significa que a gente vai sempre criar mais problemas. Então, aceitar é diferente de tolerar. A gente aceita para que a gente esteja em paz. A paz vai trazer clareza para a nossa mente. Com clareza na nossa mente, a gente consegue, de fato, resolver, trazer uma resolução para qualquer situação que a gente esteja. E se a gente está em negação, a gente vai criar uma cascata de problemas.
Eu lembro uma vez, por exemplo, eu tava indo para a faculdade e eu tava no ônibus e esse dia foi muito interessante, porque assim, eu tinha prova na faculdade esse dia e eu não podia chegar atrasado para não perder a prova. E eu fiz o que eu faço geralmente, né? Eu podia ir ou de metrô para a faculdade ou de ônibus. Mas aí o que aconteceu naquele dia específico? Eu estava dentro da hora, estava tudo tranquilo, cheguei no ponto, decidi ir de ônibus. Peguei o ônibus, quando chegou ali no centro da cidade, começou um trânsito, mas um trânsito bizarro, assim, sabe? Um trânsito que geralmente não acontece. E aí eu falei, caraca, se continuar esse trânsito assim, o que vai acontecer? Eu vou perder a prova. E é tipo assim, eu comecei a reclamar, porque a reclamação é uma negação da realidade. A gente reclama quando a gente nega a realidade. Quando a gente aceita a realidade, a gente não reclama, a gente busca por soluções. Quando a gente reclama, a nossa mente busca justificativas para manter aquele estado. E quando a gente está em paz, a nossa mente começa a buscar soluções para aqueles problemas. Na negação, mantém-se os problemas e cria-se mais problemas. Na paz, na aceitação, a nossa mente se direciona para a solução dos problemas. Então, nesse dia, eu estava no trânsito e eu comecei a reclamar. Eu comecei a entrar numa reclamação. Falei, pô, caraca, não é possível. Logo hoje que eu tenho prova, sabe? Caramba, né? Eu vou perder essa prova. E caraca, e trânsito, Rio de Janeiro e tal, que não sei o quê. E eu comecei a entrar num processo de reclamação. E, obviamente, eu fiquei parado ali no trânsito por, sei lá, uns 10, 15 minutos reclamando. Que eu ia perder a prova, que tal, que não sei o quê. E eu meio que a mente se torna obtusa. Ela não consegue enxergar soluções, ela fica obtusa no problema. E aí teve, eu lembro que na época, isso pessoal, já tem uns 10 anos já, tá? E na época eu estava praticando um sutra que eu aprendi na escola de yoga, que se chamava aceitar as pessoas e situações como elas são. Eu fiquei treinando esse mantra por 2 anos, todos os dias da minha vida. Eu dormia e acordava refletindo sobre esse mantra. E aí, o mantra, aceitar as pessoas e situações como elas são, beleza. Aí eu cheguei no ônibus, sabe, enfesado, assim, tá bom, aceitar as pessoas como as situações como elas são. E aí eu falei, tá bom, eu aceito o trânsito tal como ele é. Tá trânsito, beleza, tem que fazer, eu vou ficar no trânsito. Então, aceitei. Cara, vocês acreditam que, tipo, segundos depois, a minha mente começou a buscar por soluções e foi uma coisa muito natural. Deu, sei lá, 10 segundos, a minha mente se aquietou, deu clareza, eu senti paz, clareza. E aí, naturalmente, a minha mente, ela meio que começou a buscar soluções. E quando eu olhei para o lado, eu estava dentro do ônibus, quando eu olhei para o lado, pessoal, eu estava do lado de uma saída, de uma entrada de metrô. E a minha faculdade tinha estação perto do metrô. E eu falei, caraca, eu posso saltar do ônibus e entrar no metrô, eu vou chegar na faculdade a tempo de fazer a prova. E foi isso que aconteceu. Eu saltei, entrei no metrô e fui fazer a prova. Percebam, se eu tivesse ali ficado na negação da realidade, eu jamais teria visto essa saída, essa solução. A minha mente estava tão reclamona que eu não conseguia olhar para o lado e ver que eu estava do lado de um metrô. É isso que acontece na vida de vocês também. Quando vocês ficam ali negando a realidade, vocês não buscam por soluções. A mente entra numa justificativa para vocês justificarem a reclamação. E vai ter justificativas maravilhosas, porque o Rio de Janeiro é caótico, porque o trânsito do Rio de Janeiro, porque o trânsito disso, porque minha esposa é isso, porque meu marido é isso, porque minha família é isso, porque meu trabalho é isso, porque meu chefe é isso, porque o dinheiro é isso. Sempre vai ter ótimas justificativas para manter a reclamação, para manter a negação. Não pense que a pessoa está negando a realidade porque ela é burra. Não! Quanto mais inteligente for uma pessoa, e eu já atendi pessoas de extrema inteligência, eu já atendi pessoas geniais, que se eu não tivesse tido inteligência para fazer os questionamentos corretos, a pessoa ia estar até hoje nas justificativas. E é justificativas ótimas. E pessoal, tem justificativas que são realmente, tipo assim, a pessoa às vezes realmente passou por situações na vida indevidas. Com pai, com mãe,
e odeia o pai e a mãe, e tá ali na negação, não aceito que minha mãe tenha me tratado assim, não aceito que meu pai seja assim, não aceito, não aceito, não aceito. E se a pessoa chegar numa terapia, você tem que dar razão para aquela pessoa, porque realmente, de fato, ela tem total razão de se manter naquela justificativa, de se manter naquele ódio, naquela raiva. Você não pode chegar para aquela pessoa. Agora, a pergunta que se faz é: quanto tempo da sua vida tu não já perdeu nesse ciclo? Quanto tempo da tua vida tu já perdeu negando a realidade? Quanto sofrimento na tua vida, porque o sofrimento é o contrário de paz. Está reclamando, está sofrendo. Então, a negação é sofrimento. Então eu pergunto, quanto tempo você já não está nesse sofrimento? A pessoa é tempo demais. Então, se não acha que já está na hora de aceitar que isso tudo aconteceu e começar a entrar em contato com esses sentimentos? Porque a negação da realidade é também uma forma de não entrar em contato com a realidade dolorosa. Então a gente nega, resiste, para que a gente não entre em contato com coisas muito profundas e muito dolorosas. A não aceitação da realidade, pessoal, é o início do ciclo da raiva, que leva ao ódio, que leva à fúria. O que é a raiva? A raiva é não aceitação da realidade. Você vai na padaria comprar um pão, não tem pão. Você fica com raiva. Por quê? Porque você não aceita que não tem pão. Se você chega na padaria e não tem pão, beleza, tem bisnaga, tem pão doce, tem, sei lá, qualquer outro tipo de pão. Ah, tem. Pronto, solução. Já, também, hoje eu vou comprar um pão diferente. Hoje eu vou ter uma experiência diferente daquela que eu esperava. Ok, beleza. Eu esperava ir para a faculdade de ônibus. Tive que mudar do meio do caminho para metrô. Ok, só mudei a experiência. Continuo indo para o mesmo caminho. A pessoa sai de casa, vai para a padaria comprar pão. Não tem pão francês, mas tem bisnaga, tem brioche. A pessoa que saiu de casa foi fazer a mesma coisa. A única coisa é o quê? Teve uma diferença um pouco diferente. Então, quando a mente ela se torna muito rígida, a pessoa simplesmente não aceita uma experiência diferente. Que às vezes acontece, que foge ao nosso controle. Então, quanto maior a rigidez mental de não se abrir para experiências diferentes, às vezes ligeiramente diferentes, nem muito diferente, às vezes é bastante, mas nem muito, a pessoa perde a paz. Quanto mais rígida uma mente, menos paz aquela pessoa consegue sentir. Ela vai conseguir ter momentos de paz, mas toda vez que a realidade fazer um contraste com aquilo que ela esperava, aquela pessoa vai perder a paz com uma facilidade imensa, se não tiver ali flexibilidade mental. O ciclo da raiva começa exatamente por conta disso. Vai pra padaria, não tem pão. Ah, eu quero pão francês, não tem. Ah, a pessoa fica com raiva. Ela fica com raiva por quê? Porque ela esperava uma coisa diferente, ela esperava ter pão, e ela não teve aquilo que ela esperava, então ela fica com raiva. E aí o que acontece? Ela briga com o dono da padaria. E aí ela chega pro dono da padaria, briga com o dono da padaria, xinga o dono da padaria, agride o dono da padaria, dono da padaria, E aí o que acontece? Ela chega em casa sem pão, sem nada. Aí chega, cadê o pão? Não tem pão. Por que não tem pão? Aí conta a história toda. E aí se arrepende. Caraca, poxa, só não tinha pão, né? Mas por que você não trouxe um brioche? Poxa, é verdade, né? Podia ter trazido um brioche. A pessoa se arrepende muitas vezes. Não devia ter falado assim com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe. Poxa, podia ter agido diferente, né? Realmente, sabe? Não precisava daquilo tudo, era só um pão, sabe? As pessoas se arrependem. E aí é que é o momento crucial da aceitação. Se a partir do arrependimento a pessoa não aceita e solta, ela entra na terceira fase do ciclo da raiva. A primeira é o sentimento de raiva, é a não aceitação. A segunda fase é o arrependimento. Se ela não solta, o que acontece? Ela entra para a terceira fase. A terceira fase é o quê? A culpa. Eu não sirvo para nada, tá vendo como ninguém me ama, eu não presto, porque nada dá certo para mim, porque isso. A culpa, ela é essa consequência do arrependimento. A pessoa se arrepende, mas ela não solta. Ela fica presa na consequência e não na causa. Ela não vai na causa. Tipo, da próxima vez eu vou lá pedir desculpa pro padeiro.
pro dono da padaria, eu vou lá pedir desculpa, eu vou me comportar melhor, eu vou me agir melhor, eu vou começar a meditar, fazer yoga, terapia para entender melhor essa minha raiva, quando as coisas não dão certo, eu vou lá na minha infância, vou ver, enfim, a pessoa vai na causa para resolver a consequência. A culpa não, a culpa a pessoa fica fixa na consequência, ela fica fixa no arrependimento. Ah, tá vendo, eu não devia ter agido assim, olha como eu sou uma pessoa ruim, e aí entra naquela autopiedade, sabe? O que acontece na terceira fase da raiva, do ciclo da raiva? Acontece que uma pessoa ela não consegue ficar no complexo de culpa por muito tempo, se culpando, porque a culpa ela é muito densa. A culpa é como se fosse você pegar a tua própria mão e se rebaixar. Então a culpa é como se você estivesse gastando a tua própria energia vital para rebaixar a tua energia vital. Então você rebaixa a tua energia vital utilizando a tua energia vital. Então é um rebaixamento em dobro de energia vital. Ninguém consegue ficar nessa por muito tempo. E aí entra na quarta fase. Qual é a quarta fase? Você é o culpado da minha culpa. Na quarta fase, a pessoa ela vai projetar essa culpa que ela sente interna, ela vai projetar externamente toda essa culpa que ela carrega de si. E ela começa a apontar o dedo. Então toda pessoa que aponta o dedo, que julga, é ela se julgando. E ela aponta o dedo porque ela simplesmente está buscando direcionar essa culpa que ela sente dentro de si mesma para alguma coisa. Está muito pesado para ela. E ela precisa tirar um pouco a atenção dela mesma para dar um alívio para o prana dela, para a energia vital dela. Então ela, você é o culpado dos meus infortúnios e tudo mais, de eu estar me sentindo assim, porque isso é uma maneira dela aliviar a culpa que ela sente. E aí o que acontece depois da quarta fase? Ela volta para a primeira fase. Ela culpa, e aí ela não aceita, e ela sente raiva, e aí volta de novo para o ciclo da raiva. Ela sente raiva, e aí depois ela se arrepende, ela fica na culpa, ela se culpa, aí depois ela se culpa o outro, e aí depois que ela culpa o outro, ela agride, e aí depois ela sente raiva de novo, e fica nesse ciclo interminável. Fica nesse ciclo. Aí, uma coisa que às vezes começa com um incômodo simples, ou com uma coisa simples, como tipo, não tinha pão na padaria, daqui a uns anos se torna uma fúria. Se torna uma fúria incontrolável, um ódio incontrolável. Por uma simples não aceitação da realidade de não ter pão. Às vezes é isso, pessoal, às vezes são coisas simples, que a pessoa faz, que às vezes a pessoa não tem culpa de nada, não tem nem responsabilidade de nada, tipo, não tinha pão, pão acabou, vendeu muito pão. E às vezes começa uma coisa assim, que vai durando anos, vidas. Então, falei sobre a dinâmica mental da paz, falei sobre a dinâmica mental da raiva, que vai criando o ciclo da raiva, porque a raiva é como se fosse um termômetro, tá? Dentro do termômetro raiva, existe o ódio, a fúria, né? E existe o incômodo simples. Então, tipo, desde o incômodo simples, não deixa de ser uma não aceitação da realidade. Mas que se não for aceito, solto, vai se transformar num ódio, numa fúria, etc. Tá? Então, paz, aceitação da realidade. Felicidade. Quando que começa a felicidade? A felicidade é quando, neste momento presente, em total aceitação, acontece prazer. Então, olha que coisa interessante. A gente aceita o momento presente. Quando esse momento presente é agradável, a gente sente felicidade. A gente sente prazer. Então, você está andando na rua e aí você encontra uma pessoa que você não via há muito tempo, que é muito querida para você, você abraça aquela pessoa, você sente felicidade. Por quê? Porque o momento presente te trouxe uma coisa prazerosa. Você se sente feliz. Não necessariamente é o que você esperava. Às vezes você sai de casa e você nem esperava aquilo, mas acontece uma situação prazerosa. Você sente felicidade. Qual é o problema da felicidade nesse sentido? É quando a gente se apega a isso.
Então vamos supor, você sai de casa, encontra uma pessoa querida, e aí você, nossa, que legal, vem cá, felicidade, nossa, que bom te ver, quanto tempo, né? Como é que tá a família e tal, não sei o que, beleza. E aí cada um segue teu rumo. No dia seguinte você sai de casa de novo. E aí você cria uma expectativa de encontrar essa pessoa de novo e você não encontra. Você, ao invés de encontrar uma pessoa, você tropeça na rua. Ou seja, o momento presente não foi prazeroso para você, foi aversivo. E é nessa aversão que a gente sente tristeza, por exemplo. A tristeza é quando, neste momento presente, acontece algo aversivo, acontece algo doloroso. Tristeza é quando acontece algo que a gente não esperava e que não é prazeroso, é doloroso. E a felicidade é quando acontece algo que é prazeroso. O problema, quando a gente começa a sofrer, é quando a gente nega a realidade aversiva e a gente começa a buscar a realidade prazerosa. Henrique, existe problema no prazer? Não existe problema nenhum em a gente sentir prazer. No beijo na boca, no pimba-pimba, numa comida gostosa, enfim, em alguma coisa que seja legal. O problema é quando a gente busca incessantemente por isso, negando a realidade. Às vezes você vai na padaria comprar um pão e não tem pão. Se você nega essa realidade, aí é que começam os problemas. Então a gente não pode nem negar a realidade aversiva e a gente também não pode ficar buscando enlouquecidamente somente a realidade prazerosa, negando a realidade que está acontecendo naquele momento. A gente precisa simplesmente estar aberto para aquilo que está acontecendo. Quando a gente está aberto para aquilo que está acontecendo, é aí que a gente consegue vivenciar literalmente todos os prazeres da vida com a máxima intensidade. Porque o que acontece? Vamos supor, você sai na rua e, vamos supor, tá? Você beija na boca e o beijo na boca foi muito legal, foi muito gostoso, você adora beijar na boca, foi um beijo maravilhoso. Beleza, acabou o beijo, acabou o beijo. Não tem mais de prazer ali naquele momento presente, porque acabou o beijo. Beleza, cada um seguiu o teu caminho, ou tipo, no dia seguinte que for dormir. O que acontece no sofrimento é quando a pessoa ela fica desesperada, querendo sentir esse mesmo prazer de novo. Quando a pessoa fica desesperada, quando a pessoa cria um desejo para ter aquele beijo na boca de novo, aquela mesma sensação de novo, ela pode beijar a mesma boca no dia seguinte, mas não vai ser tão prazeroso quanto foi ontem. Por quê? Porque ela está buscando o prazer de ontem. Ela se fecha para o prazer de hoje. Então, se a gente se fecha para os momentos prazerosos do momento presente, porque a gente está desejando algo prazeroso do passado, a gente, mesmo que refaça a mesma coisa, não vai ser tão prazeroso quanto. Façam essa experiência, façam uma comida gostosa. Nossa, que comida gostosa, foi muito bom. Chega no dia seguinte, você faz a mesma comida, o mesmo ingrediente está igualzinha, mas se a sua mente está no passado, querendo repetir o prazer, você pode até sentir prazer, mas vocês vão perceber que não é o mesmo prazer. E aí vocês ficam tipo, caraca. Aí é que abre a porta do sofrimento, dos vícios, das compulsões. Aí é que abre a porta de muita coisa. Porque está no passado, a mente se fragmenta no passado. Eu quero aquele beijo na boca, eu quero aquela comida. Vocês podem beijar a mesma boca, vocês podem comer a mesma comida, que não vai ser tão prazerosa quanto, porque a mente se fragmentou e se fechou para o momento presente. Tanto a felicidade, a tristeza, por exemplo, ambas vêm e vão. Mesmo assim, a paz pode ser mantida pelo não desejo, pelo prazer que passou, nem pela aversão à dor que acontece. Ou seja, pela aceitação do que vem e vai, é que está fora de nosso controle. Ou seja, pela aceitação do prazer que vem e aceitação do prazer que foi, pela aceitação da dor que vem e aceitação da dor que vai, e isso está fora do nosso controle, é que a gente se mantém em paz. A gente não pode se fechar para a tristeza e a gente não pode ficar buscando o prazer incessantemente. A gente tem que estar simplesmente abertos para as experiências que estão acontecendo. Às vezes vão sim acontecer experiências maravilhosamente gostosas. Que bom! Aproveita!
enquanto ela está acontecendo. Aproveita com a máxima de intensidade. Agora, acabou a experiência? Acabou. Acabou. Qual é a próxima experiência? Esteja aberto para a próxima. A próxima pode ser prazerosa também? Pode. Agora, a próxima pode ser uma experiência aversiva? Pode. E a gente tem que estar aberto para isso também. Eu ensino isso nas aulas de yoga. Né? Quem aqui do Mente Consciente faz as aulas de yoga sabe muito bem disso. Tem posturas que a gente sente um prazer enorme, né? Quando a gente finaliza a aula e tem o Purna Shantyasana, né? Que é a postura do relaxamento. Aí eu falo, sente esse prazer, aproveita esse prazer. Agora, quando a gente está fazendo uma postura que é dolorosa para o nosso corpo, por conta da rigidez mental, não foge disso. E eu falo, quais os caminhos que a mente está fazendo para fugir desse asana, para fugir desse desconforto? Não foge, fica aí. Aqui ninguém foge do desconforto. Eu falo isso nas aulas de yoga. Nas aulas de yoga, eu ensino para as pessoas, eu não ensino asana, eu ensino as pessoas a viverem. Eu ensino as pessoas a lidarem com a realidade. A gente pratica posturas físicas para a gente trabalhar a nossa mente. Esse é o sentido raiz dos asanas de yoga, não é circo. Não é para ficar fazendo yoga de biquíni, de sunga, fazendo exame ginecológico para ficar tirando foto para o Instagram. Isso não é yoga. Yoga não é circo. A gente faz os asanas para a gente treinar o nosso corpo, praticar a nossa mente. A gente chega até a nossa mente através do nosso corpo. Então o asana é uma maneira de observar a nossa rigidez mental, aonde a nossa mente se fragmentou através do corpo. Eu ensino isso lá nas aulas de yoga do Mente Consciente. Continuando, alegria. O que é alegria? Então, já passamos pela paz, passamos pela raiva, passamos pela felicidade, pela tristeza. Chegamos na alegria. Como que acontece a alegria? Qual a diferença entre felicidade e alegria? A diferença da felicidade e da alegria é que a alegria é quando esse prazer, felicidade, é compartilhado. Então, felicidade é a aceitação do momento presente e esse momento presente é prazeroso. A alegria é quando esse momento ele é compartilhado, é quando ele é proporcionado a outras pessoas, é quando se vive essa felicidade em grupo ou com uma outra pessoa. Então, às vezes, você pode estar comendo um prato de comida super delicioso e você está feliz naquele momento. Agora, se você, por exemplo, recebe pessoas na sua casa para todo mundo sentir esse mesmo prazer da comida, isso é alegria. Na alegria existe esse transbordar de felicidade. Tipo, eu como feliz sozinho. E é bom, é prazeroso. Mas você quer compartilhar essa felicidade, esse prazer com alguém. E aí você proporciona isso. Você tem um momento de prazer com outras pessoas. Isso é alegria. Quando a gente proporciona felicidade e recebemos felicidade em troca, isso é alegria. Felicidade é individual, nasce no nosso íntimo. É a nascente da alegria quando a corrente da felicidade extrapola o individual. A alegria é felicidade compartilhada. A gente dá felicidade, a gente recebe felicidade. Isso se torna alegria. E o quanto que isso é importante, pessoal? A alegria é como se fosse a felicidade em dobro, sabe? A gente está alegre, a gente está feliz individualmente, no nosso íntimo. A gente está vivendo um momento de prazer e a gente quer compartilhar isso com alguém. Quando essa felicidade extrapola, quando a gente transborda essa felicidade, a gente vive momentos alegres com outras pessoas. Quando a gente tem felicidade no nosso íntimo, a gente vai criando essa relação prazerosa com a gente mesmo. E a gente começa a sentir esse prazer. E a gente começa a sentir essa felicidade. E a gente não compartilha isso,
essa felicidade ela começa a morrer. Porque o fluxo natural da felicidade é se transformar em alegria. É o fluxo natural. Conforme a felicidade ela vai crescendo no nosso íntimo, se a gente não começa a compartilhar isso que está em excesso dentro de nós, essa alegria começa a morrer. A gente interrompe o fluxo. A gente quer tamponar. Eu tô com medo de perder essa felicidade. Tá tão legal viver essa minha vida individual, sozinho, sozinha, isolada e tudo mais, que não sei o que, papapá. E aí você, não, ninguém pode estragar isso aqui. No momento que começa essa crença, a felicidade acaba. Ela vai perdendo força. Gratidão. O que é gratidão? Qual é a dinâmica mental da gratidão? Dinâmica mental da alegria, então, resumindo, é quando a gente compartilha a felicidade. Essa é a dinâmica mental da alegria. Quando a gente proporciona prazer, quando a gente proporciona, a gente serve, a gente faz as outras pessoas terem momentos de prazer também. Gratidão. Qual é a dinâmica mental da gratidão? Essa é boa. A dinâmica mental da gratidão é quando percebemos o aprendizado proporcionado pelo momento presente. Não importa se foi doloroso, aversivo ou prazeroso. A gratidão acontece de maneira natural quando a gente percebe o aprendizado proporcionado pelo momento presente. A vida é pedagógica, pessoal. A vida não está aqui para agradar a gente e a vida também não está aqui para punir a gente. Essa é uma ideia equivocada nossa da realidade. A realidade não está aqui para dar o que a gente quer. Deus não é mordomo. Deus me dá aqui um negócio, aí Deus vem com um negocinho assim e te dá. Não. A realidade, o universo, Deus, a vida, ela é pedagógica. É para a gente aprender. Benjamin Barber tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: eu não separo as pessoas entre fortes e fracas. Eu separo as pessoas por aquelas que aprendem e aquelas que não aprendem. Ou seja, que resistem ao aprendizado. Porque a vida é pedagógica, tudo a gente pode aprender muita coisa. A gente pode aprender coisas, pessoal, nos ambientes mais inesperados que vocês imaginam. Nossa, atendendo pessoas, eu consigo perceber a beleza da vida que nos proporciona aprendizado quando a gente está aberto para ele. Sabe, eu já tive tantas situações em terapia de coisas assim, tipo, tão fabulosas que depois eu fico, cara, como é que a vida é maravilhosa. Tipo assim, isso estava na frente, estava na cara da pessoa o tempo inteiro para ela aprender ali, mas ela não estava pronta para o aprendizado, ela não queria aprender. A mente da pessoa estava tão fragmentada, tão doída, tão machucada, que ela fugia tanto com justificativas, com resistências e negações da infância, da adolescência, etc. E a vida ali, tipo, martelando o aprendizado, sabe? E quando a pessoa, ela desiste, ela solta, ela, beleza, vou amadurecer, vou soltar isso, o que a vida tem para me dar? Cara, a pessoa percebe que o aprendizado estava ali o tempo inteiro. E aí ela começa a agradecer. Eu contei, eu acho que foi ontem, eu fiz uma live ontem, e eu contei a história da moça, da senhora de idade que eu conheci que tinha câncer. Foi uma conversa que eu tive com ela, eu tive algumas conversas com ela. Eu vou contar de novo para quem não participou da live ontem. Conheci uma vez uma senhora, ela era mãe de uma conhecida minha, e a gente estava conversando e tudo mais. E ela me contou que ela estava com câncer pela segunda vez. Ela teve uma, conseguiu tratar e o câncer reapareceu recentemente. E ela assim, eu olhando para ela, conversando com ela, eu olhei para ela e falei, caramba, mas você não parece estar sofrendo, sabe? Você não parece estar mal, triste, não sei o que, como a gente costuma. Isso já tem, muitos anos, tá, pessoal?
E aí ela falou, ela me contou a história dela e foi muito legal assim ouvir a história dela, porque ela servia, ela trabalhava no centro espiritualista, ela servia, aplicava passe, reiki, era uma pessoa ativa, né, apesar do câncer e tudo mais, assim, tinha um bom astral. E aí eu perguntei para ela, falei, mas como é que foi isso na sua vida? Sabe, eu queria entender como que ela mantinha aquela vitalidade apesar do câncer. E ela falou assim para mim, Henrique, eu sou casada, aí ela me contou, ela falou assim, eu sou casada há 30 e poucos anos, agora eu não lembro exatamente, 30 e poucos anos, com um homem que é alcoólatra e muito agressivo, e eu passei por situações muito ruins, muito difíceis com esse homem. Hoje eu percebo todo o meu erro em agir ou não reagir, não agir diante de todo o sofrimento que eu tive. Eu simplesmente implodia, eu simplesmente ficava com raiva, eu ficava com ódio, mas eu também não me separava, eu não fazia nada. Eu tinha crenças sobre mim mesma que me fez permanecer naquela situação. E eu justificava a minha vida com vários tipos de coisa. E ela disse assim, quando eu descobri o câncer pela primeira vez, eu tive um despertar espiritual. Porque eu simplesmente não conseguia achar uma justificativa plausível para aquilo. E aí, quando ela descobriu o câncer, é que ela começou a mudar de vida. Inclusive, pessoal, amanhã a live vai ser exatamente sobre isso. O que fez ela sair da lamúria, da justificativa, para ela chegar no autoconhecimento? E ela falou assim, hoje, inclusive, eu agradeço ao câncer. Eu agradeço ao câncer porque foi ele que me despertou. Foi ele que veio e me trouxe uma dor tão grande que eu não tive outra opção a não ser desistir de tudo, soltar de tudo e começar a me conhecer. E por isso que eu consigo manter essa paz, essa vitalidade. O mais assim, interessante é que ela não estava brigando contra o câncer. Ela estava em paz com o câncer. E ainda agradecia ao câncer. Porque essa doença proporcionou a ela mudar de vida. E ela mudou a vida dela inteira. Ela continuou casada com um cara, pelo menos até onde eu sei. Hoje em dia ela já é falecida. Mas ela estava em paz com a vida dela. Quando ela começou a aceitar a realidade do câncer, ela começou a aceitar a realidade da vida dela, e ela foi fazer mudanças muito significativas da infância, de muita coisa guardada dentro dela. Então, percebam, mesmo com câncer, ela agradeceu, porque ela percebeu o aprendizado proporcionado pelo câncer. O câncer, apesar de ter sido um câncer, proporcionou um aprendizado que, se não fosse por um câncer, ela não teria aprendido. Então, a dinâmica mental da gratidão é quando a gente percebe a sagacidade da vida de nos trazer aprendizados. Quando a gente entende o aprendizado e a gente entende o quanto que ele foi importante, a gente começa a agradecer. Quando a gente olha para a nossa vida lá para trás, mesmo para os momentos aversivos, e a gente percebe o aprendizado com os momentos aversivos, a gente começa a agradecer. Se não fosse por aqueles momentos, eu não teria sido forte como eu sou hoje. Eu não teria, por exemplo, muitos dos sofrimentos e coisas aversivas que aconteceram na minha vida que me fizeram me desenvolver espiritualmente. Eu já tive momentos da minha vida onde tudo que eu tinha era a meditação. A meditação era o meu refúgio pessoal. Eu fugia para dentro de mim. A meditação começou assim também na minha vida. Eu passava às vezes por tantos sofrimentos que o que me restava era Deus. Então hoje eu olho para trás, todo aquele sofrimento me fez hoje amar a Deus sobre todas as coisas. Me fez ter disciplina com a meditação. Então, foi ruim, foi horrível. Mas eu não posso negar também
que me trouxe muitos aprendizados importantes. A oportunidade de trabalhar disciplinarmente, muita coisa importante. Se hoje eu posso dizer que eu tenho uma disciplina boa, foi muito por conta das aversões que eu tive também. Que ou era isso, ou sei lá. Então a gratidão é quando a gente olha para trás e a gente percebe o quanto que a gente aprendeu com aquilo. Uma pessoa que não consegue olhar para trás e perceber o aprendizado, essa pessoa se torna uma pessoa amargurada. O oposto da gratidão é a amargura. Aquela pessoa que ela olha para trás e ela simplesmente não aprendeu com nada. Ela está ali só justificando, só no vitimismo, só na lamúria. E ela não aceita a realidade. A não aceitação da realidade com o passar do tempo vai se tornando uma amargura. Ela olha para trás e ela não consegue perceber que ela aprendeu nada. Por quê? Porque ela não estava aberta para o momento presente. Ela não estava aberta para a realidade. Ela olha para trás e ela não consegue perceber os aprendizados. Mesmo os aversivos. Seja prazer, seja dor. O momento presente nos proporcionou um nível de maturidade e sabedoria. A vida é pedagógica. Não existem pessoas fracas e fortes. Existem pessoas que aprendem e as pessoas que não aprendem. A gratidão é a dinâmica mental quando a gente percebe o tanto que a gente aprendeu. O quanto que todas as situações, sejam prazerosas, sejam aversivas, nos proporcionou um novo nível de sabedoria, de maturidade, de espiritualidade. A gente não precisa... Muitas pessoas, elas procuram fazer força para sentir gratidão, né? Elas procuram, eu preciso sentir gratidão, como é que eu não sinto gratidão? Quem aqui não já passou por uma situação dessa? De tá numa situação, eu preciso pensar positivo, e aí começa a fazer força para agradecer, mas o negócio não acontece, não vem, porque a dinâmica mental da gratidão é usada. A gente não tem que fazer força para agradecer, a gente tem que perceber o aprendizado. Quando a gente percebe o aprendizado, a gente agradece naturalmente. Caraca, é verdade, eu aprendi isso aqui. Nossa, isso aqui me proporcionou isso aqui. Caraca, aí, aquele sofrimento, nossa, aquela dor foi ruim pra cacete. Nossa, passei um perrengue. Mas aí, graças àquele perrengue, eu fui fazer uma faculdade nova. Eu fui estudar um negócio novo. Quantas pessoas não aconteceram isso? Né? Outro dia eu ouvi um caso de uma pessoa que ela contratou um serviço. Ela contratou um serviço. E aí o serviço foi tão ruim, que ela foi aprender para ela fazer. E ela descobriu e proporcionou coisas muito legais a outras pessoas, porque ela foi aprender por causa de um serviço. Agradece o serviço ruim, porque graças ao serviço ruim ela se abriu para o aprendizado, para a experiência. A gratidão não surge na força, ela surge na observação do aprendizado. O quanto que a gente era de uma maneira e a gente conseguiu evoluir. Mas a gratidão só acontece se a gente aceita a realidade. Se a gente constantemente nega a realidade, a gente não aprende nada. Porque a gente nega. A gente nega o aprendizado. Negar a realidade é negar o aprendizado, porque a vida é pedagógica. Negar a realidade é negar o aprendizado. E aí não se aprende nada. Beber uma água aqui. Vou abrir agora para perguntas, questionamentos, desabafos. Onde você aprendeu isso tudo? Essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Henrique, me passa um livro aí que você leu para eu ler esse conteúdo também. Aí eu respondo assim, calma que eu ainda estou escrevendo. Aí a pessoa, como assim? Eu falei, eu estou escrevendo. Não, mas onde que você leu? Eu falei, eu não lia. Mas onde que você aprendeu isso? Observando a realidade. 90% do conteúdo que eu passo para vocês, eu não li em lugar nenhum. Observando a minha própria mente. Eu levo o meu Svadhyaya, que em sânscrito se chama autoanálise, eu faço autoanálise há muito tempo.
Então, quando eu comecei a analisar a minha própria mente, eu comecei a perceber que todas as mentes funcionam pelas mesmas leis. São as mesmas dinâmicas que criam as mesmas coisas. E não importa a minha mente, a sua mente ou a mente de qualquer pessoa. A mente é uma ferramenta. A gente, como ser humano de uma maneira geral, está muito identificado com a própria mente. O ser humano ele acha que ele é a mente. Ele acha que ele é a ferramenta. Só que quando a gente começa a dar um passo para trás em meditação e a gente começa a ver que a mente é uma ferramenta, eu comecei a entender as dinâmicas que acontecem nessa ferramenta. Quais dinâmicas que quando a gente age assim, a gente tem isso. Quando a gente reage assim, tem aquilo. Eu comecei a estudar a minha própria mente. Conforme eu fui estudando a minha própria mente, eu fui percebendo as outras mentes. Eu fui conversando com as outras mentes. Eu literalmente comecei a investigar a mim mesmo. Como que eu cheguei nessa conclusão da paz, da alegria, da felicidade, da raiva, do não sei o que lá? Observando. Eu gosto de ler, vocês sabem disso, eu estou sempre publicando os livros aí que eu estou lendo. Por exemplo, nesse momento aqui na minha mesa, eu estou lendo esse livro do Joe Vitale, do Joe Dispenza, Como Se Tornar Sobrenatural. Estou aqui, já estou na metade do livro. Estou sempre lendo, gosto de ler. Porque torna as minhas autoanálises ainda mais profundas. Mas eu também comecei a ler esses livros não tem muito tempo. A maior parte, eu fiquei uns 10 anos da minha vida praticamente só meditando. Eu ia para a faculdade, estágio de meditação. E tudo que eu ganhava de dinheiro, eu reinvestia em meditação, cursos, vivências, escolas e tudo mais. Eu fiz isso durante mais de 10 anos da minha vida. Eu faço isso até hoje, na verdade. Hoje é que eu estou um pouquinho mais social, assim. Hoje é que eu recebi uma inspiração há uns anos atrás para eu compartilhar aquilo tudo que eu já havia aprendido sobre mim mesmo. Mas eu fiquei, eu fiquei recluso assim durante muitos anos da minha vida. Quem sabe, né? Daqui a pouco eu volto a um pouco mais de reclusão. Mas assim, eu aprendi isso tudo observando a mim mesmo, tá? Fez um questionamento muito interessante. Como é tão difícil estar no momento presente? Não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação. E eu digo para você, difícil não é estar no momento presente. Na verdade, estar no momento presente é fácil. A questão é que as pessoas nunca experimentaram, porque a nossa sociedade, a gente não entende sobre isso. A gente não entende essa dinâmica. A gente acha que estar no momento presente é difícil. Porque a gente está acostumado ao quê? Se distrair o tempo todo. Entra no WhatsApp, do WhatsApp vai para o Instagram, do Instagram vai para o YouTube, do YouTube vai para não sei onde, do YouTube vai para o TikTok, do TikTok vai para o UOL, não sei o quê, vai ligar a televisão, vai assistir não sei de onde, vai passar. A gente se distrai o tempo inteiro. Difícil, na verdade, é isso. Difícil é não aceitar o momento presente e viver em sofrimento. Isso é que é difícil. Só que a humanidade se acostumou a isso, se habituou a isso e acha que o contrário é que é difícil. Na verdade, o contrário é fácil. Só que quando a gente começa a experimentar, de fato, é que a gente percebe que como é simples, né? Igual o que eu postei lá nos stories hoje. Nossa, Henrique, como a parada é simples e fácil. Porque é simples e fácil. A partir do momento que você começa a experimentar isso, você percebe que realmente é fácil, o contrário é que é difícil. Se torna difícil rejeitar a realidade. Por quê? Porque é sofrimento. Aceitar a realidade que se torna fácil. Porque você fica em paz. Apenas comentar que no Mente Consciente todas as aulas têm esse nível de qualidade e causam super reflexões. E as trocas tornam todo o processo ainda mais profundo. É muito legal, de vez em quando, no grupo do Mente Consciente, as pessoas elas vão compartilhando as próprias experiências, sabe? E isso é muito legal, é realmente muito bom a gente ter essa comunidade, sabe? É muito bom a gente ter um grupo que caminha junto, que troca. E o mais legal que no Mente Consciente foi uma coisa que as próprias pessoas parecem que entenderam isso. Eu nunca falei sobre isso, mas ninguém se julga muito lá, não tem julgamento lá. Às vezes as pessoas falam coisas profundas da vida, sabe? Coisas assim meio, fortes. Cara, não tem nenhum julgamento. E todo mundo buscando se entender. Sabe, trazendo a experiência dolorosa da pessoa e entendendo a si mesmo. Sabe, obviamente tem um acolhimento, tem tudo, mas existe ali um amor muito grande para
para se entender, sabe? E é muito divertido, isso é muito legal. Às vezes eu nem falo nada, eu fico lendo lá, nem preciso falar. Tá ótimo, tá maravilha e segue o jogo, né? É muito legal. Eu dei uma aula no Mente Consciente falando sobre isso, sobre a importância no caminho de maturidade espiritual, a importância de um professor e a importância de um grupo. Quem entrar lá no Mente Consciente vai ter uma aula só sobre isso, as dinâmicas mentais quando a gente está em grupo, da importância de a gente ter um grupo para caminhar junto e a importância de ter um professor, de ter uma referência. Tem uma aula só sobre isso. Ficou muito legal essa aula também. Henrique, o sofrimento está ligado às nossas imagens idealizadas? Sim, de certa maneira sim. Porque por que você resistiria à realidade? Porque você tem uma expectativa, você tem uma idealização. E aí acontece algo que contrasta com isso e você rejeita a realidade. E quando você rejeita a realidade, você sofre, você começa o sofrimento. O sofrimento começa na rejeição da realidade. E tem coisas, pessoal, que a gente rejeita que é meio insano, tipo o desencarne. Como é que a gente pode rejeitar o desencarne, sabe? Então, sim, o sofrimento está ligado a essas imagens idealizadas, a essas expectativas, a esses desejos, a esses apegos, que quando simplesmente acontece uma coisa diferente, a gente não aceita. E aí começa o sofrimento. Como aceitar a si mesmo? Existe algum exercício sobre ou a meditação já resolve? Pessoal, meditação é a chave. Já posto isso todo dia. Meditação é a chave. Meditação já resolve? Pessoal, meditação ela é a chave da aceitação. Por que meditação é a chave da aceitação? Porque quando a gente está meditando, a gente aprende a não rejeitar os pensamentos. Por que a meditação é a prática mais simples para a gente lidar com a vida? Porque quando a gente medita, a gente, pelo menos é o que eu ensino no Mente Consciente, o tipo de meditação que eu ensino no Mente Consciente, é aquela meditação onde a gente aprende a observar através de um ponto todas as sensações que estão acontecendo em nós, todos os pensamentos que estão acontecendo, todas as emoções, sentimentos, tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós, nesse nosso universo individual, a gente aprende a dar um passo para trás e a observar pensamentos bons, pensamentos ruins, sensações agradáveis, desagradáveis. A gente simplesmente fica quieto de olhos fechados observando isso. Então, quando a gente abre os olhos e volta para a vida externa, a gente leva a prática dessa dinâmica interna. Então, se a gente aceita a nós mesmos, aceitando os pensamentos, aceitando as sensações, aceitando as emoções, que é o básico da nossa existência interior, a gente naturalmente começa a aceitar o próximo, aceitar a nós mesmos. Então a meditação é o exercício básico dessa higiene mental e dessa mudança de aceitação. Henrique, você sentia solidão por estar recluso? Não. Pelo contrário, adorava. Nossa, sentar para meditar, agora é o momento de comungar com Deus. Não sentia solidão. Porque a solidão é a ausência de si mesmo. A solidão não é estar sozinho. A gente pode estar sentindo solidão numa vida a dois. Quem aqui? Provavelmente nessa live aqui deve ter várias pessoas que estão casadas e se sentem solitárias. Tem pessoas que você pode estar numa multidão e estar se sentindo solitário. Porque a solidão não é ficar sozinho. A solidão é sentir-se sozinho. É a ausência de si mesmo. A ausência de atenção, a atenção que é energia psíquica, falta de atenção para dentro de si. A solidão é quando a gente está prestando muita atenção no externo e é toda a nossa energia psíquica está indo para o externo e a gente não dedica parte dessa energia vital para o nosso interno. A solidão é isso. Você pode estar num grupo enorme de pessoas e você está se sentindo sozinho. Por quê? Porque a tua atenção não tá, uma parte dela não está voltada para dentro, para o mundo interno. Por isso que a meditação é a cura da solidão. Por quê? Porque você vai estar na tua própria presença. Não tem como. Você vai estar na tua própria presença. Você, aos poucos, começa a nutrir o teu interior com energia psíquica. Por quê, pessoal? Atenção é energia psíquica.
Para onde vai a nossa atenção, vai a nossa consciência. E a consciência é pura energia. Então a solidão é isso, você está dando energia para o externo, energia vital para o externo, para todo mundo, para tudo que está acontecendo, e você não dedica uma parte dessa energia para o teu interno. E aí começa a solidão. Falaram aqui, aceitar e não perder a paz, vale para coisas do passado, infância, aceitar que os meus pais fizeram isso, ponto. Sim, só que de início, simples sempre é, só que de início não é fácil. Por quê? Porque quando a gente começa a aceitar isso, a gente começa a entrar em contato com essas memórias, e toda memória tem fundo emocional. Tem uma aula lá no Mente Consciente que eu falo só sobre isso, sobre memórias, traumas e sankaras. Como que quando a gente começa a aceitar o passado, as coisas que já aconteceram, pai, mãe, marido, xalala, a gente começa a sentir tudo que a gente sentiu naquela época. Tudo aquilo que a gente reprimiu, que a gente não rejeitava, quando a gente começa a aceitar, vem à tona. E aí é simples, mas é um processo doloroso. O início do autoconhecimento é um processo extremamente doloroso, porque a pessoa começa a ter que entrar em contato com tudo aquilo que ela rejeitava até então, de dor. E ela vai sentir essa dor de novo. E aí a importância de um professor e de um grupo também. Henrique, até onde é saudável a solidão? Para cada indivíduo vai ser uma coisa. Para cada pessoa é uma coisa. Até onde é saudável, nesse sentido de compartilhar a felicidade. Olha, na minha vida, o que eu posso dizer é que, apesar de viver recluso durante muitos anos, eu ainda ia para a faculdade, eu estagiava, então eu mantinha amizades, eu tinha vida social. Só que, tipo assim, final de semana, era muito raro eu sair para, enfim, fazer coisas que os jovens da época faziam, que vocês sabem muito bem o que é. Então, assim, eu vivi uma vida realmente muito mais em solitude do que social. Hoje em dia, acaba que eu estou mais social do que introspectivo. Mas esse limite do saudável ali, de compartilhar a felicidade, é muito individual de cada pessoa. Cada pessoa precisa ter consciência sobre si para saber equilibrar esse interno e externo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gratidão pela presença, gratidão por todo o carinho, que os mentores e mentoras espirituais presentes aqui possam abençoar vocês nos seus lares, suas famílias, seus antepassados, ancestrais, o local onde vocês moram, que vocês possam se sentir abençoados nesse momento. Gratidão, pessoal. Um beijo e até a próxima.